Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso tema é o reconhecimento internacional que coloca Juiz de Fora entre as principais cidades do mundo em compromisso com a sustentabilidade. Para falar sobre essa conquista, recebemos a secretária de Meio Ambiente, Aline Junqueira. O município acaba de receber o prêmio Local Leaders Awards 2025, concedido pela Bloomberg Philanthropies, no Fórum de Líderes Locais da COP30, no Rio de Janeiro. O título foi conquistado na categoria Transição Energética e Edificações Inteligentes. Também recebemos a jornalista e doutoranda em Biodiversidade e Conservação da Natureza pela UFJF, Valéria Costemali, que acaba de lançar o documentário Ecos de 92, do Rio a Belém. Muito obrigada, Aline e Valéria, por estarmos aqui, né? Debatemos um assunto tão quente, já que a COP começa agora, né, no dia 10, e a gente tem esse prêmio, né, para levar para todo mundo, mostrar que o Juiz de Fora está aí entre as maiores cidades do mundo, concorreu com cidades como Oslo, né, Pequim. Conta pra gente, Aline, que prêmio é esse? Bom, esse prêmio, ele é concedido pela Fundação Bloomberg, junto com o C40, que são as grandes cidades do mundo, em reconhecimento a iniciativas e políticas públicas que podem ser replicadas, né? Então, a gente concorreu à maioria capital, assim, foram 160 projetos e 45 cidades como finalistas. E a gente concorreu com uma cidade da África do Sul, outra cidade da China, com Boston e Curitiba. E a gente, Boston, que levou o caneco, como a prefeita está falando, né? É muito bacana, porque, na verdade, a Secretaria de Meio Ambiente, o Meio Ambiente e Sustentabilidade atravessam a gestão da prefeita Margarida desde o início, desde a primeira gestão, né? A gente tinha até a questão de transição sustentável. Era um governo para uma transição sustentável. Então, começou a partir de uma grande necessidade, que é de troca de luminárias LEDs, né, para poder melhorar também, não é só uma questão econômica, mas também uma questão de estar melhorando a segurança, inclusive para mulheres, né? Vamos lembrar aí que é muito importante o ambiente para mulheres, melhorar a questão do acesso do equipamento público até o horário mais tarde, e atingiu esse 100% de LED, e depois foi encadeando uma série de ações, e a gente vendo que isso era uma pauta muito importante para o município, tanto na questão de redução de gasto, na redução de emissão, quanto também de estar fazendo a transição energética como um todo. Então, aí ganhou um outro corpo, né? A transição energética foi saindo do LED para o painel, da troca de luminária para o painel de LED, passando pelo resíduo. E, então, é todo esse reconhecimento e tendo um modelo de edificação sustentável, que é o ginásio, né, que ficou uma obra parada por tanto tempo, né, que quem projetou, que foi o Léo de Paula, um arquiteto servidor da prefeitura, já tinha esse olhar avançado, e que a prefeita Margarida aqui conseguiu, né, tá investindo um recurso ali, assim, muito mais do que todos os outros, mas para finalmente concluir essa obra, que é uma referência em sustentabilidade e acessibilidade. Então, é esse conjunto de ações que tem o espírito de toda a gestão da prefeita, da Cidinha, né, que até ela coordena o Boniteza, né? Então, tem um trabalho também com a comunidade, de educação ambiental, tem os catadores. Então, realmente, assim, esse prêmio, ele, na verdade, ele reconhece que um conjunto de ações articuladas, promovidas e realizadas por cada ponta da prefeitura, desde lá, né, da zeladoria, né, que quem está varrendo, quem está cuidando, quem está limpando, até quem está pensando em projetos futuros, esse encadeamento e pensando a curto, médio e longo prazo que faz ser um projeto assim, de grande reconhecimento internacional. E a gente está com muito orgulho disso. Uma transversalidade, né? Queria, Valéria, que você falasse também, né? Depois a gente entra mais nessas profundidades, mas só para você se apresentar e falar desse documentário que você está trazendo aí, que é a Eco 92, até, né, do Rio até Belém. Eu estive na Eco 92 como estudante, eu lembro de estar lá no Rio de Janeiro. Momento único, Momento único, considerado, né? Primeiro, gostaria de agradecer o convite, parabenizar a secretária Aline pelo prêmio, né, e toda a administração.
e falar que assim, é uma honra para mim, e é um trabalho de equipe, né? A ideia original é da Renata Morim, que tem um podcast que chama Selva. Ela também é mestre em sustentabilidade e inovação, dá aula na SPM, é diretora de uma grande executiva multinacional, né? E aí a gente juntou, a gente conversando, ela falou: eu queria fazer uma série de reportagem antes da COP com os personagens da Rio 92 que plantaram essa semente, passando o bastão para a COP. E a gente tomando café, eu falei: mas por que a gente não faz um documentário sobre isso? Por quê? Porque é um documentário inédito. A gente não tem esse relato, junto. A gente tem coberturas jornalísticas da época, mas nós não temos esses personagens juntos falando do que foi a Rio 92. Então, esse documentário, ele preserva a memória das políticas de governança ambiental, o papel do Brasil em protagonizar essa liderança, né? O país que tem a maior biodiversidade do planeta, a gente tem essa capacidade de liderar. E o que a gente viu? A gente viu muito que esse discurso pré-COP que a gente está vendo agora, tá caro, não vai dar em nada, é só para receber líderes, entendeu? Foi uma coisa que antecedeu também a Rio 92. Você Ninguém entende? acreditava, as Ninguém pessoas não acreditava, acreditavam. aquela coisa. Mas é um momento onde a gente conseguiu, e a gente foi atrás, né? É um documentário também voluntário, a gente procurou a Universidade Federal de Juiz de Fora, que nos apoiou. Né? A gente tem o apoio do Consulado da Suécia e também da Rio Climate Week. Então, a gente é um documentário que vai ser passado em outros lugares do Brasil e do mundo. E a gente procurou essas pessoas, os protagonistas que foram, mas todo mundo trabalha de forma voluntária, sendo que uma parte, quem está financiando os recursos é a Renata, né? Todos nós trabalhamos, estudamos, aí tem filho, é estudante, então a gente fazia final de semana, de noite. Você entende? A gente conseguiu um resultado realmente assim, porque a gente foi buscar expertise também muito pautado pela ciência, né? Porque a gente tem uns relatórios saídos aí do Fórum Global que a fake news é a pior arma contra a conscientização ambiental e a preservação do meio ambiente. É pior que o desmatamento, a fake news é uma das armas mais potentes para desestruturar e desinformar. Entendeu? E criar tragédias imaginárias ou desclassificar negacionismo, né? E criar negacionismos. Então, a gente foi atrás das pessoas importantes. Nós conseguimos entrevistar o Carlos Nobre, né? Que é o maior climatologista do país, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2007, junto com o grupo do IPCC. A gente tem a Samira Crespo, que é professora da Colômbia, uma das mulheres ativistas com o maior impacto, foi diretora do Jardim Botânico. A gente tem a Marlene Mera, que é a diretora da Climate Week. A gente entrevistou também o Carlos Mink, que é um deputado do Rio de Janeiro, né? Foi secretário. Foi secretário. A gente tem uma série de pessoas que participaram da COP também, que não só oficialmente. A gente tem o cônsul da Suécia, né, que fala do Tratado de Estocolmo. Então, as políticas globais de sustentabilidade, elas permeiam esse momento. E a gente passa o bastão para a COP com qual ideia? O que foi plantado lá, aquela primeira geração, a gente tem que preservar a memória dessas pessoas e valorizar o que elas fizeram. Porque antigamente, né, começar um movimento, é um movimento global. A Rio 92 é considerada a maior conferência mundial de clima. Tinham 400 mil pessoas no aterro do Flamengo passando. É a primeira, Entendeu? né? A primeira. Vamos trazer Juiz de Fora para isso, né? A partir desse prêmio, Aline, você acha que a responsabilidade do Juiz de Fora fica maior, o Juiz de Fora fica com mais visibilidade também nessas questões ambientais durante a COP? Conta pra gente se a responsabilidade aumentou, né? Ou se você estava falando que vem de anos, né? Esse trabalho não é de agora, são vários projetos que envolvem várias secretarias, mas conta pra gente se a responsabilidade aumentou agora. A responsabilidade aumentou, mas a coragem, né, e a força aí para poder continuar e a ousadia nos projetos continua, e o compromisso continua, né? Então a gente assim tem uma cidade que enfrenta as consequências da crise climática, porque a gente está no morro, né, ou na baixada, e aí onde alaga, a gente tem muitos alagamentos. E desde também do início a gente teve que fazer um trabalho muito grande para poder reconhecer, mapear e apresentar projeto para poder captar recursos para que a gente possa fazer tantas medidas de prevenção, de mitigação e de adaptação que são necessárias no nosso município, né? E aí tem coisa muito básica que é mapear e ir lá limpar bueiro, né? Antes do período da chuva. Agora a gente vai começar, né? Não vai começar não, já começou a fazer uma série de iniciativas, né? De
tá limpando os córregos, os bueiros e tudo. Já fazer as visitas nas áreas de risco para estar vendo como é que tá a situação. E tem as grandes coisas, que são os recursos que já foram destinados, né, que tem 2 consultas aí do PAC que a gente já conseguiu para obras que as pessoas achavam que nunca ia acontecer, que é principalmente do Santa Luzia e do bairro Industrial. Então, uma coisa que a gente viu lá também com outros municípios, né, porque na discussão do C40, que também vai permear a discussão também da COP30, é que a crise climática ela atinge de maneiras diferentes, né, vários locais. Então, por isso que o governo local é muito importante e os exemplos locais também são importantes. Então, aqui a gente tem essa característica. Outros lugares vão ter outra característica, né? Tipo, os povos da floresta têm outras questões. E o que a gente observa é que realmente precisa de ter um conjunto de ações urgentes, né? Então, é aqui que passa tanto pela educação ambiental que a gente sempre fala, né? É fundamental também parcerias, né? Que você falou da governança, então a gente tem uma parceria muito forte com a Universidade Federal de Juiz de Fora. A gente não pode esquecer disso, né? De várias ações que a gente tem, inclusive a parceria com a usina, para usina de resíduo orgânico, para a produção de biocombustível. É preciso alterar a legislação, igual foi feito com relação ao lixo zero, passar a necessidade de captação de recurso, como também aconteceu aqui na Câmara. Então, é muito articulado, é complexo mesmo. Mas o que a gente mostra é que é possível e que a gente tem que seguir nessa toada. A gente não pode ganhar um caneco e ficar parado, não. Agora a gente tem que continuar trabalhando mais. Eu tenho uma curiosidade. Aí o prêmio, vocês recebem valores, tem troca de expertise? Como que é essa? Ou é um prêmio que coroa as iniciativas? É um prêmio que reconhece a iniciativa. Tá. É porque eu queria saber só se tinha recursos destinados para algum projeto. Assim. Não, tá. ainda não. Mas nós queremos. Claro que nós agora vamos procurar bastante edital. Pois é isso que eu ia comentar. Ele facilita a vinda de recursos para Juiz de Fora. Até conversávamos antes, porque a gente tem tragédias climáticas no mundo, né? Falávamos da chuva que destruiu o Rio Grande do Sul. Foi o ano passado, né? É a maior tragédia climática do país. Do país, com né? refugiado climático e com problemas de justiça climática ligado também à desigualdade de gênero. Ali você congrega tudo o que acontece em casos de emergência climática. E aí é preciso de mais recursos. Isso que você colocou, né? Juiz de Fora está esperando obras do PAC para grandes obras, como Santa Luzia. A gente tem tradição, há muito tempo que não acontece. Juiz de Fora, né? A gente tem uma defesa civil muito organizada, muito boa hoje, competente, né? E a gente com muito alerta, né? Que alerta hoje a própria população, mas precisaria mais recursos. A gente está preparado, né? Para esse desequilíbrio mesmo, Aline. O que a gente pode dizer em relação a isso, né? O que a gente pode dizer em relação a isso é que a cidade, ela, na verdade, o que a gente pode falar é que a gente não está despreparado, né? Porque também preparado para o inesperado, né? Sim. Só que a gente tem um alerta, né? Hoje, por exemplo, tá aí, também já estão avisando que vai ter amanhã ou depois, na verdade, sábado, né? E domingo vai ter aí ventos aí que vai passar pela nossa região. Quem está lá cadastrado, quem recebe, vai receber a notificação da Defesa Civil. O que a gente precisa é acreditar, né? Assim, hoje a Defesa Civil tem mapeamento de risco, faz a visita preventiva, a gente tem as plaquinhas alertando as áreas possíveis de alagamento, então todo mundo tem que ficar alerta e acreditar, né? Assim, não sair de casa, né? Que tem umas questões que também são bem complicadas. Mas em termos de obra, né, eu acho que o que a gente tem de conquista mesmo foi isso, que foram das iniciativas mais básicas de prevenção, né, que é curto. O que eu posso fazer agora? Mapear, ver o que criar no PIDEC, que é o núcleo, né, de voluntariados para poder serem pontas, né, do governo na ajuda, criar redes, né? São redes junto com a comunidade em caso de eventos realmente de desastre, né? Eventos mais... agora me fugiu para... Eventos mais intensos, né? Então, a gente precisa de ter essa rede de comunicação, de apoio, de suporte. E, a médio e longo prazo, a gente foi conseguindo algumas soluções, né? As primeiras ali, paliativas que foram feitas também, tipo, no bairro industrial foi feito primeiro um alargamento, um dique, as obras de contenção que foram feitas, né? E até chegar nessas grandes obras do PAC.
E que quando a gente passa a ter, e isso também é uma coisa que a Valéria discute muito e ela tem toda a razão, e acho que a prefeita, a universidade sabe disso, a prefeita, é que a gente precisa de ter sempre dados e projetos para a gente conseguir captar recursos. Então, acho que hoje a Prefeitura de Juiz de Fora tem muita informação, tem projeto, e por isso que a gente tem ganhado recurso e executado obras também num tempo muito rápido. Né, assim, em termos de contenção, né, foram várias contenções de ruas que não saíam do... Era era Orozimbo, a do Borboleta também. Né, a do Borboleta não foram as pessoas que queriam fechar a rua, foi necessário porque o estudo demonstrava que ou a gente fechava ou a gente deixava acontecer uma tragédia. Né? Então, isso é prevenção. E foi a primeira grande obra preventiva também. Então, isso também é preciso de coragem. É coragem para a gente falar que realmente pode parecer que é um incômodo, um estorvo, algumas pessoas acharem que mas é só uma coisinha, mas não é. E hoje a cidade ela consegue, apesar de ter quase um quarto da população vivendo em área de risco, a gente passou esse tempo todinho aí sem uma vítima fatal. Isso é muito importante, né? Nós vamos para um pequeno intervalo e no próximo bloco vamos retomar os projetos que coroaram Juiz de Fora, né? Você começou falando da cidade, está toda com lâmpada de LED, né? 100% lâmpada de LED. A gente até entrevistou o Ferrarese aqui na TV Câmara, mas vamos continuar falando dos próximos grandes eventos que a gente teve em Juiz de Fora que levaram a esse prêmio. É só um minutinho, não sai daí, a gente já volta. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista. Hoje estamos falando de meio ambiente. Juiz de Fora acaba de ser premiado, um prêmio internacional de reconhecimento pelas suas ações de sustentabilidade. Conosco aqui no estúdio, Aline Junqueira, que é secretária de Meio Ambiente, e Valéria Costemale, que é jornalista e está se doutorando na área também, né, Valéria? Exatamente. Aline, a gente falou no primeiro bloco, vamos retomar. Você falou mais amplamente de Juiz de Fora ter aí as lâmpadas de LED, 100% da cidade hoje com lâmpadas de LED, e isso foi muito importante para que Juiz de Fora levasse esse prêmio. Mas você que montou todo esse projeto, né, que levou tudo que Juiz de Fora fez de importante para essa premiação. Conta para a gente mais detalhadamente sobre esses outros projetos, a usina fotovoltaica, o lixo zero, né? O que você detalhou aí que levou a essa premiação? Na verdade, a gente contou uma grande história, né? Contou uma grande história e apontou as perspectivas para o futuro. Também gosto de destacar que não fui só eu, né? Assim, eu coordenei, mas a gente teve a participação muito grande de vários servidores que estão acumulando esse conhecimento há muito tempo, né? Tipo, como a Fernanda Bento, do DENLURB, o Claudio Mírio, da Empave, o Vinícius, que hoje está na Cesama. Boa parte desses indicadores estavam junto de um projeto que a gente tem junto com a Universidade Federal de Juiz de Fora, que chama Ótima Energia, que ele trata de identificação de otimização de potencial energético no município, para poder tornar os prédios mais eficientes. Então, olha só, bem muita coisa. Então, ao mesmo tempo, né, que a gente teve no início, que foi a questão da troca de LED, do Boniteza, da reunião dos catadores, que vamos lembrar que a gente estava lá na época da pandemia, que a gente precisava, né, de estar montando uma rede de apoio também para os catadores. Depois dos catadores, a gente passou a ter a cobertura de coleta seletiva na cidade inteira, né, a universalização da coleta seletiva, que hoje, se você entrar lá na página do DENLURB, você pode colocar a sua rua, você vai saber o horário que a coleta seletiva vai estar passando lá, o caminhão da coleta seletiva.
E aí essa coleta seletiva que acumula junto com o projeto da usina de resíduos orgânicos, que também está sendo feito junto com a Universidade Federal de Juiz de Fora, a gente vai estar captando recursos, está captando já recursos junto ao BNDES para poder fazer essa usina que vai transformar o nosso lixo, do lixo zero aí, que todo mundo, né, que a gente tem uma lei, que os grandes geradores, todo mundo vai ter que separar realmente o lixo, para que a gente faça a destinação correta, e aí parte do reciclável vai para os catadores, agregando renda para essas famílias, e parte vai virar biocombustível, que vai abastecer a nossa frota, né, aí do futuro, né, então é um conjunto mesmo de ações. Essa usina tem local já? Você já tem mapeado isso? Sim, no distrito. No distrito? No distrito industrial. Ah, tá. E também... Essa é a usina de biometano. De biometano. De biometano. E a usina fotovoltaica, né? A gente tem uma lá no estádio, que hoje atende mais ou menos 30% do nosso consumo. E uma que os painéis já estão instalados, né? Já está terminando, que vai ser entregue ainda, que aí é o dobro dessa. Então, é quase o dobro, né, na verdade. Ou seja, em breve a gente já vai estar atingindo quase que a nossa... produzindo quase que tudo que a gente precisa em termos de energia elétrica, e ainda uma terceira em projeto que vai ser para completar, para a gente ser 100% autossuficiente e ainda dar uma sobrinha, né? Porque como todo mundo fala, equipamento, né, na iniciativa pública, né? Na hora chega mais uma OBS, daqui a pouco uma ampliação de escola. Então, uma conta de energia, né? Que vai Só antes da Aline seguir, desculpa, Maria. Vamos explicar para quem está nos ouvindo, né? A gente fez todo mundo sabe, mas o que é fotovoltaica, é a energia solar, né? E o que é o biometano, é o biogás? Vamos explicar um pouco o que é, porque a gente estamos, né? Muita gente, às vezes, são linguagens novas, né, Aline? É importante a gente lembrar disso, né? Que a gente às vezes fica, né? Aqui nós somos 3 jornalistas, né? Não, e falamos da comunicação nessa área que muitas vezes é complexa, é difícil de se entender. A gente não pode ficar aqui no meio ambientês, né? Igual a gente critica às vezes o politiquês, falar um pouco da linguagem. O que significa isso, né? Que tipo de energia são essas, né? Por que são sustentáveis também, né? A usina fotovoltaica são os painéis solares, né? Que também não para de crescer também. A gente já tem casa que já tem painel solar. E então são essas grandes usinas que hoje a gente está instalando para que a gente possa produzir todo o nosso consumo. É um jeito da gente economizar, é um investimento que a gente tem para economizar o nosso gasto com energia. O gasto da municipalidade. Isso, dos prédios públicos. Dos prédios públicos, tá. Então, por isso que eu falei, ainda sobra uma gordurinha, porque na iniciativa pública, né, todo mundo sempre a gente precisa toda hora ampliar uma escola, para cada hora ter equipamento novo. E então é isso que acontece. O biometano, ele é o gás produzido a partir do nosso lixo. Então, você tem biodigestores, né? Que você vai fazendo eu não vou saber o termo técnico, mas é o processo tecnológico que vai transformar esse lixo em gás, né? Biogás. Energia, né? Biogás, pode ser energia, mas a gente fez opção por biogás para poder estar fazendo, porque a troca de frota também. A gente também sabe que hoje em dia, né, um dos maiores, nas cidades, o que mais aumenta, o que mais injeta, né, no nosso ar, os gases, né, de efeito estufa, são, na verdade, o transporte público, né? Então, a gente precisa de reduzir do transporte público, o transporte também individual, né? Na verdade, o transporte carga, não né? Só tudo. Mas aí, como o município tem que estar dando exemplo, a gente está fazendo essa troca, né? Nem que seja nos próprios, que a gente tem caminhão aí, né, de oferta de serviço público, como também pode ser... Tem uma porcentagem, assim, que já trabalha com isso, da frota? Qual que é o planejamento de vocês? Não, a gente está começando ainda... A gente está começando, ainda captando recursos para poder fazer o biometano. Ah, tá. Não, tá. Então, tá, essa aí ainda está no projeto. A gente está na fase de captação de recursos e captação de recursos com projeto. Essa é a fase que a gente está. A fotovoltaica, que é a usina solar, a gente já está quase, né, a partir do ano que vem, a gente já vai estar quase produzindo o suficiente para todos os prédios públicos. Ótimo. Né? E a nossa iluminação está 100%. E a gente já tem um modelo
de prédio público sustentável, que é o prédio do ginásio nosso, que foi inaugurado recentemente. Só que eu estou falando assim, que tudo não para, porque ao mesmo tempo a gente continua com os estudos para poder continuar fazendo maior eficiência em outros prédios. Então, a gente já tem um outro projeto para o prédio da rede, por exemplo. Entendi. Eu acho interessante falar nisso, como a gente está aqui na TV Câmara também, às vezes a necessidade de adaptar a legislação, entendeu, para a construção civil. Né? Eu dei uma palestra no Rio de Janeiro e em São Paulo, na Climate Week, na Renovation Week, e a gente vê isso, tem alguns grupos já de São Paulo, siciliano, que está pedindo ao mercado para produzir materiais sustentáveis para a construção civil, entendeu? E talvez aqui na Câmara eu acho que seria interessante uma discussão sobre como os legisladores, né, podem atuar no sentido de implementar a lei que exija, né, que as construções não só apresentem soluções sustentáveis, então telhado verde, postezinho para carro elétrico, aí tem várias questões da eficiência energética também, né? E da arborização também. E aí, dentro dos projetos, porque é uma coisa que eu acho que tem que incluir também nos projetos, não só nos projetos da municipalidade, mas também dos nossos projetos, né? E aí, é uma coisa que eu puxo que a secretária Aline falou, que eu acho interessante, é o seguinte, quando a gente fala de transversalidade, por exemplo, na gestão pública, a gente tem que ver também que, quando a gente discute sustentabilidade, e aí eu falo como uma pesquisadora, né, a gente tem os vários atores. Então, a governança municipal, por exemplo, ela tem que saber, ela dialoga com as universidades, né, com os financiamentos, né, com os bancos, com ONGs, com a sociedade civil, né, com escolas. Então, todo esse grupo, né? E as ações também dentro da área do meio ambiente, elas são ações multidisciplinares. Então, se você vai implantar qualquer projeto, você tem o estatístico, você tem o biólogo, você tem o jornalista que vai comunicar. As pessoas têm que aprender a trabalhar em soluções em equipes multidisciplinares, entendeu? E, por exemplo, às vezes, para algumas questões, o município pode fazer apelo a uma parceria público-privada para resolver o problema. Não sei se foi o caso do LED. Eu não tenho certeza. Foi uma PPP? Não. Não, né? Então, mas, por exemplo, existem cidades que já fizeram isso com PPP. Mas, por exemplo, para a arborização urbana, que é a minha área de estudo, existe PPP. Por exemplo, o Eduardo Paes também, a minha tese de mestrado foi sobre a governança das florestas urbanas de Juiz de Fora. Então, a gente mediu a emissão de carbono, né, e o resgate. Então, o que a gente pode fazer? Por exemplo, o Eduardo Paes, ele está vendendo crédito de carbono. Entendeu? Eu nem sei qual é a legalidade disso também, você entende? Mas ele está emitindo títulos, né, com o crédito de carbono que as florestas municipais emitem. Então, assim, é uma confluência, né, uma convergência de interesses para o bem-estar social, muito calcado, que eu acho que deve ser na questão da justiça climática, que como a gente vive numa época atualmente que a gente chama de emergência climática, que a gente já passou do ponto de mitigação. Mitigação é de você... Porque a cidade, que é uma cidade sustentável, o que ela é? Ela tem a capacidade de receber o impacto, mas de reagir a ele e continuar a sua estabilidade. Isso é uma cidade sustentável. Existe. E a gente está caminhando para isso. Pois é isso que eu ia falar. Eu acho que a gente está caminhando para isso agora. Mas existem títulos para isso, e dentro disso que a Aline falou dos vários atores, é preciso envolver mais a população de Juiz de Fora, Aline. Como é que você vê isso? A gente fica escutando, né? Desde as simples ações, até mesmo você quando vai tomar um refrigerante, uma bebida num bar, deixar de pedir um canudinho, até todas as ações, separar o lixo, né? Sacola de plástico, sacola de plástico, né? Veneno para a sociedade. Isso, né? eu estava escutando um especialista falando, tem coisas que os recicladores, os catadores, têm mais prioridade porque pesam mais. Mas, por exemplo, o plástico não pesa nada. Então, muitas vezes, e às vezes muito prejudicial, a gente vai ver 200 anos, 1000 anos, o plástico está ali. E muitas vezes, como não pesa nada, é difícil de vendagem, é difícil de os catadores pegarem aquilo ali. Né? Tem coisas que são prioridades e outras não. É difícil de mobilizar a sociedade, é preciso mobilizar mais Juiz de Fora? Como é que você vê isso? Eu acho que a gente até tem bastante. A gente fez uma experiência que foi muito bacana, que a gente, né, teve um teste de ônibus movido a biogás.
E eu fiz questão de ir no início, assim, para explicar, olha, que vai ter, porque é um conjunto de políticas, né? Vai ter o lixo vai virar combustível, o combustível que vai estar nesse ônibus. Nós estamos testando um ônibus. E aí o pessoal já começava a falar, algumas pessoas já começavam a falar que elas separavam, né? E o que vai acontecer agora com a lei do lixo zero, porque ela dá um prazo, mas a partir do ano que vem os grandes geradores vão ter que destinar mesmo, né? Quem que são os grandes geradores? Obrigada, porque na verdade estou escrevendo tanta coisa técnica, né? Quem são os grandes geradores? Os grandes geradores são, por exemplo, hipermercado, né? Hortifruti grande. Hospitais também, né? Orgânico é mais a indústria. Ah, tá. A indústria, né? Orgânico. Orgânico, de resíduo orgânico que vai ser aproveitado para a usina. Então, não, na verdade, hoje em dia, lixo hospitalar já tem um tempo que tem que ser destinado corretamente mesmo, não tem jeito. Mas essa separação do orgânico para o reciclável, ela é... E outra coisa também que se mudou, assim, não sei se vocês repararam. Antes eles faziam aquelas coisas para a gente separar tudo. Lata, vidro, né? Plástico. E no final das contas ninguém separava aquele negócio direito. Por quê? Porque também se a cadeia não estiver completa, né? Exatamente. Porque se você separa na sua casa, chega no caminhão também, mistura tudo, por exemplo, ou vai para outro lugar, ou o caminhão separa, mas você deixa no lugar, chega alguém, vai lá, né? Tem gente que pega, vai o bicho, passa um cachorro e espalha tudo. Então, assim... Então, por isso que, enquanto política pública, lei, é isso que é importante. Por quê? Porque aí você vai ter, quando a nossa coleta seletiva ampliar, e acho que isso aí já é uma coisa que cada um já pode fazer, porque a coleta já passa em toda a cidade, então é olhar o horário e destinar naquele horário. Aí a gente aumenta o que já vai para a coleta seletiva, que tem as cooperativas de catadores, e eles é que vão separando e vai dando a destinação. Porque uma coisa é quando você tem um catador individual, que ele realmente vai tentar buscar o máximo de latinha. Outra é quando todos estão juntos, que mesmo material de menor valor agregado ou valor de maior agregado, estando todo mundo junto e dividindo, isso realmente consegue agregar renda para as pessoas e faz a cadeia funcionar, faz a economia circular, né? Então, eu acho que, assim... Essas estruturas têm o apoio da prefeitura? Essas estruturas de catadores, assim? Eles trabalham direto com a gente. Direto com vocês. As associações. Isso. As associações, e a gente dá apoio, né, busca ajudar a conseguir também edital. A gente vai trabalhando em conjunto, né, para poder melhorar a estrutura, melhorar também a relação, dar uma assistência técnica. Então, mas funciona muito bacana aqui. Que legal isso, assim. Uma das questões também é qual o caminho desse resíduo, né, daquilo que pode ser aproveitado, daquilo que não pode ser aproveitado. Tem tem o dejeto que não pode ser aproveitado, tem o resíduo que pode, né? Como é que é esse caminho aqui, Aline? Vai para as associações fazem essa separação e vocês ajudam a qualificar essas pessoas? Como é que vocês têm trabalhado em conjunto? Hoje em dia trabalha direto com as associações e aí as associações recebem o que é reciclável, mas vem tudo. Todo lixo seco, digamos assim. Papel, PET. Vidro. Exatamente. Vidro, vem todas essas coisas. E aí, isso aí que vai sendo destinado. E aí, até então, né, que a gente não tinha, mas a gente vai passar a ter um orgânico. Esse orgânico ainda estava sendo aterrado, está indo para o aterro. Então, isso é uma economia também muito grande, porque a gente para de enterrar uma coisa que gera, que é um insumo, né? As pessoas falam assim, tá muito, acha que é uma coisa abstrata, mas não é, já existem em outros lugares. Sim, mas o que cidade no Escandinávia, por exemplo, não sei se é na Suécia, que a cidade inteira é movida a energia da cidade, entendeu? É só com lixo orgânico. Só com lixo orgânico. A gente teve aí missões aí, né, que foram conhecer outros lugares, né? Então, são vários, por isso que eu falei, é uma rede, são vários secretários, mais a universidade, mais o pessoal que está lá na ponta, mais catador. Então, e é isso, porque realmente, fora em países desenvolvidos, você tem, exatamente porque o recurso deles é escasso, porque eles também não têm lugar para poder ficar destinando todas as coisas. Então, eles, na verdade, aproveitam tudo, né? Então, a gente agora está iniciando esse processo, mas está encadeando, que é isso que a gente estava falando. Você não tem hoje, se você quer ser uma cidade sustentável, é cada vez mais sustentável, né? Assim, uma cidade que avança, ela cada vez vai tendo que buscar
É um processo em construção. Exatamente, e compromisso contínuo, de né? todos. E contínuo, porque ele sempre passa por inovação, né? A gente tem que estar sempre dando jeito de ficar reaproveitando, transformando tudo em insumo para poder parar, né? De estar gerando esse resíduo, né? Enterrando o resíduo. Na verdade, é essa a questão. A gente tem uma cultura assim, brasileira, como a gente tem um país muito rico, né? Em recursos naturais, em água, por exemplo, a gente desperdiça muita coisa, e às vezes até em comida. Por exemplo, a França foi um dos primeiros países a banir o plástico, né? Banir o plástico, assim, como lei oficial. Então, nem você vai no McDonald's, por exemplo, não tem plástico. Entendeu? Não tem aquelas coisas. Aí, no supermercado, de jeito nenhum, há muitos anos. Aqui a gente tem dificuldades, né? Tem. A gente não tem nem a lei das sacolinhas que tem no estado do Rio, né, Aline? Não sei, houve um debate, uma época de fora, acho que anterior até Não tem, por ao exemplo, eu governo faço atual, isso. Toda vez que eu vou num lugar que a pessoa quer o plástico, eu falo assim, não, eu não quero plástico, pode deixar. Eu estou sempre com uma coberta. Então, você vai também, sabe, a gente vai educando as pessoas. Não que a gente não aproveite o plástico para fazer o próprio lixo, né, dentro de casa, né? Mas a gente tem uma dificuldade, né? Isso mas a gente pode estar diminuindo. Você pode diminuir consideravelmente. Assim, o que eu acho que de concreto hoje, que a gente pode fazer como iniciativa, porque a gente tem a nossa rota de coleta seletiva. Então, a gente pode separar o resíduo seco, né, que é aproveitável, e destinar ali no horário. Isso a gente já ajuda muito, né? É o que a gente tem. E acho que a partir de então a gente só começou. Isso é uma boa coisa para falar com os síndicos, né? Com coisas de síndicos, porque no meu prédio nunca falaram isso. Você entende? Assim, a gente recicla, né? No meu prédio, por exemplo, a gente fez telhado verde, plantei uma horta, entendeu? Com um prédio de 36 moradores, né? 36 unidades, 32 unidades ali. Então, a gente vai conversando, vai falando, e você faz. Então, você faz a iniciativa. Mas, assim, eu acredito que é o desconhecimento mesmo. Né? Por exemplo, essa questão, você falou, o site do Denlurb. Né? Às vezes, as pessoas só avisar lá no prédio, nos condomínios, tem muito condomínio de Juiz de Fora. Entendeu? Por que eu falo isso? Porque, assim, não estou falando que é a prefeitura que tem que fazer isso, não. Todos nós. Sim. Você está entendendo? Esse especialista que eu estava ouvindo, as pessoas acham que estão colocando lixo para fora, não estão colocando lixo para dentro. Não tem fora. É o nosso planeta. Não é onde fora. A gente vive, não existe fora. Já está tudo dentro. Está tudo dentro. E eu acho, e é importante, por exemplo, até o desperdício de alimentos, igual ela falou, a gente tem, a França também agora passou uma lei que os supermercados agora, tudo eles têm que destinar. Entendeu? Tudo que eles têm que destinar para, por exemplo, associações de pessoas em estado de vulnerabilidade. Então, eles não podem jogar mais nada fora. Nada. Entendeu? Um dia a gente chega lá, né? Então, assim, não, mas é assim, a gente vai vendo, foi o que ela falou, você vai vendo exemplos, aí tem missões, né? De municipalidade, por exemplo. Eu acho também que a classe empresarial, em Juiz de Fora, por exemplo, tem que avançar bastante nessas questões. Vamos debater isso no último bloco? Vamos debater, né? A necessidade dos parceiros privados entrarem e o que a gente está pensando para o futuro. É só um minutinho, a gente já volta, você não vai perder. Estamos falando de meio ambiente, o tema mais importante desse momento, que o Brasil está sediando aí a COP30. Até já. Estamos de volta com o JF Entrevista, hoje falando de meio ambiente e, claro, né, Juiz de Fora está aí na Berlinda com o prêmio que acabou de ganhar, né, que a Prefeitura de Juiz de Fora acabou de ganhar. Estamos aqui com a Aline Junqueira, que é secretária de Meio Ambiente, e com a Valéria Costemali, que é jornalista e é doutoranda nessa área ambiental.
Valéria quer começar com um questionamento. Eu quero explicar o seguinte. Hoje em dia, você estava perguntando o que seria essa pauta do meio ambiente, agora pensando numa perspectiva futura, né? Então, assim, a gente está numa emergência climática, gente. Então, nós seremos atropelados por eventos climáticos. Todos nós vamos ser, né? Pode um dia ter um volume de chuva que não dá para prever, né? Então, a prefeitura vai fazer uma obra de captação. Mas se tiver um volume muito maior do que a do coisa histórica, você não prevê isso hoje em dia, né? Não tem como. Você tem a prevenção que a Defesa Civil faz, mas pode ser que os eventos climáticos caiam, espero que não, mas pode acontecer, igual aconteceu no Rio Grande do Sul. Tem as questões falhas ali de gestão, mas tem também a questão ambiental. E a gente fala hoje em dia na questão do desenvolvimento sustentável. Não existe desenvolvimento se ele não é social, né? E econômico e ambiental. Então, eu acho que, quando você fala o que é a questão do futuro, é quando a municipalidade, os empresários, os legisladores, né, o executivo, né, a população compreende isso. Então, a gente fala assim, a gente tem assim, uma classe empresarial, por exemplo, em Juiz de Fora, as empresas têm políticas de ESG, por exemplo, né, de uma governança ambiental e social. Entendeu? Eu já ouvi um podcast que você fala isso, né? Tem um tripé, precisa então, se preocupar com a desigualdade. Elas estão preocupadas com isso, porque daqui a pouco vai ser lei, então elas vão ter que implantar. É igual o Comitê de Diversidade e Inclusão, que eu sou totalmente a favor, você entende? Mas assim, vai virar lei e você vai ter que implantar de qualquer maneira, porque a gente não vai conseguir fugir disso. Não é assim, a gente não está mais numa posição de espectador, você entende? As pesquisas agora, o mundo passou de 9 pontos. 9 pontos, né, não de desastre climático, mas de caminhando para uma situação emergencial grave. Entendeu? Então, eu acho que assim, Aline, a gente vai ter que agir prevenindo, atuando, ou então no desastre. Como é que você pensa isso, Aline? Como é que você acha que a capacidade de envolver aí, né, os empresários juiz-foranos, e também, eu falava isso, e de colocar o meio ambiente na prioridade das pessoas. A gente está fazendo uma pesquisa na Câmara, né, de ouvindo as pessoas, onde colocar as verbas das emendas parlamentares. Claro que saúde é a questão prioritária, né? Então, as pessoas pensam em saúde, educação. Você acha que o meio ambiente também deveria ser colocado nessas prioridades? Como é que você vê isso? Eu acho que até as pessoas são muito imediatistas. E aí elas assim, não pensam nas consequências a médio e longo prazo, inclusive do que já é anunciado, né? Assim, a gente está recuperando a Eco 92. Muita coisa que foi falada lá, eu estava estudando no ensino médio, né? O efeito estufa, as cidades, ilhas de calor, isso aí, tipo assim, eu aprendi no ensino médio com a Eco 92. E o bom de jovem e adolescente é que a gente acredita, né? E tudo vai. Mas, às vezes, as pessoas que vão tocando, né, a sociedade não acreditam, né? E só vão se pautando pelo imediato. E a consequência foi isso que a gente está vendo, né? Então, assim, a gente continuou adensando, continuou queimando. Continua, né? Continuamos queimando, continuamos adensando. Então, agora que realmente, acho que recentemente, né, que a gente vê acho que foi muito provocado pela pandemia, quando você teve realmente olha, suspendeu tudo e olha como é que o ambiente melhora, que a gente começou a ter essa discussão mesmo, né, e também do agravamento da crise climática, né, do aquecimento global, é que a gente começou a ter isso. Não, isso é importante, isso também é fundamental que aconteça. Mas se a gente quiser entender, é porque isso não é uma questão a longo prazo. Se a gente tem uma cidade com um ar melhor, a gente adoece menos. É muito simples. Se a gente adoece menos, a gente não precisa de tanto recurso, né? Para a saúde. Se a gente tem uma cidade mais arborizada, uma cidade mais bonita, que muita gente acha que fazer... E outra também tem isso, tá? Tá fazendo isso é só para maquiar, Não, uma cidade mais bonita, mais florida, mais verde, isso tudo ajuda a gente também a ser pessoas menos estressadas, né? Pessoas mais felizes. Isso e aí outro adoecimento, né? que hoje está na pauta da onda, e adoecimento mental. Adoecimento mental é falta de encontro, é solidão, é
foco só na produtividade. Muita tela também, Muita né? tela. Saiu um estudo agora, Maria, que eu acho interessante, é que o homem, nos últimos 200 anos, ele perdeu 60% do seu contato com a natureza. É muito grande, entendeu? As crianças também. Eu conheci uma moça na universidade, que veio de São Paulo, ela nunca viu uma vaca, ela nunca viu uma galinha. Ela sempre morou numa grande capital. Ela falou, eu estou aqui... A gente estava lá na Embrapa, inclusive num curso de reciclagem de resíduos. E aí ela falou, vocês vão me levar numa fazenda? Eu quero ir numa fazenda aqui. Eu, gente, você está dentro da Embrapa, você vai de qualquer jeito. Aí ela falou, gente, eu nunca vi uma galinha, entendeu? Essa é uma mulher adulta, né? Uma jovem, assim, 24, 25 anos. Então, assim, existe isso, é real. Uma coisa interessante que eu recebi há pouco tempo atrás de um amigo meu, é que algumas cidades brasileiras, algumas regiões, já estão fazendo parcerias com o SUS nas reservas, né, privadas, naturais, igual a gente tem o Parque da Serra Negra aqui, perto tem o Parque de Ibitipoca, eles já estão um convênio com o SUS para receitar esse contato com a natureza. Passeios, isso aqui é no legal. Brasil. Entendeu? Aqui, Isso. mas é um trabalho. Porque é o seguinte, foi o que ela falou. Se você arboriza a cidade, que é a minha área, assim, que a Aline sabe que eu vivo lá, não, fazer árvores, aqui, que é um diálogo, entendeu? É um diálogo, cada um está no seu papel. Eu entendo o papel da municipalidade, eu sei onde tem os gargalos, né? Que você vai plantar no meio da rua, aí você tem o comerciante que reclama, o outro que está passando. É uma tarefa complicada também para quem está gerenciando, mas é uma necessidade porque você aprende melhor. E aí o que acontece? Você tem menos doença respiratória e aí você tem menos gasto no SUS. Aí o que você tem? Menos licença médica. Já que falou de árvore, vamos falar um pouco disso, Aline. Juiz de Fora é uma cidade que precisaria ser mais arborizada e isso é um problema, porque muitas vezes a gente vê árvores ali, por exemplo, na frente da minha casa tem uma árvore linda que eu não quero nunca que ela saia de lá. Mas toda chuva os galhos esbarram naquela coisa de energia e dão aquelas explosões. Né? A árvore acaba sendo vista por muita gente como um incômodo, é a árvore que tem que ser retirada ali, sendo que a gente precisa cada vez mais de árvores. Como é que você vê isso em Juiz de Fora? A gente precisa de mais árvores, a gente precisa de mudar essa visão das pessoas em relação a isso? Eu vou convidar as pessoas para participar da consulta do plano de arborização que está disponível. E o que a gente, através do levantamento desse trabalho lá que a Valéria participou, o que a gente viu é que a gente tem uma característica diferente. A nossa cidade é muito boa, mas ela não tem arborização de via. Porém, ela tem muitas ilhas verdes, né? Sim, com base no trabalho... Plano Municipal da Mata Atlântica, né, que foi coordenado pelo professor Fabrício, do Laboratório de Ecologia Vegetal, que fez um convênio com a Prefeitura, né? A Prefeitura procurou a gente fez um trabalho que é uma lei municipal, que quase nenhum município cumpre, é uma lei federal, né, e que Juiz de Fora fez esse contato, e a gente entregou um trabalho, são mais de 300 páginas, né, mapeando aí com a área prioritária para conservação, e você vê isso que ela falou, a gente tem uma grande cobertura vegetal, mas falta corredores ecológicos nas vias públicas, ainda falta. Né? E é também uma coisa, por exemplo, a Política Municipal de Arborização Urbana data de 2015. Então, o que eu falo? É uma coisa, assim, que também ninguém vai cuidando, né? Vai passando de um para outro, vai passando de um para outro. Então, assim, eu cobro hoje, da Aline que está secretária, mas eu tenho a visão que, entendeu? Está lá desde 2015 antiga, que né? também ninguém fez nada, você entende? Então, eu acho assim, a gente tem que ter, hoje em dia, eu acho, ampliar o diálogo de uma forma civilizada, construtiva, entendeu? E contribuir com essas discussões. Então, acho assim, Juiz de Fora precisa de mais árvores nas ruas, precisa mais de corredores ecológicos, existem soluções, entendeu? Mas eu acho que isso você tem que... isso faz parte desse diálogo que a Prefeitura pode fomentar, a Câmara pode fomentar, né? De conscientizar os empresários que precisa, né? O pessoal entender que precisa tirar mais carro das ruas, né? Porque todo mundo Isso fala é uma briga. entendeu? Difícil, Quando né? vai falar em tirar carro da rua, por exemplo, é. assim, vamos fazer um exemplo. Teve uma pessoa que falou assim, não, a gente precisava de plantar árvore, a gente queria mais árvore. Eu disse, mas olha a calçada não vai dar, né? Porque a gente tem isso, né? Aí tem outra coisa, acessibilidade ou arborização? Porque a acessibilidade também está muito atrás, porque né, também não foi cuidada. Então, eu só estou entendeu, falando né? assim, olha como é que é complexo, isso, né? É complexo. E aí você vira e fala assim, então já tenho uma ideia, então vamos fazer o seguinte, vamos trocar uma vaga de carro por uma árvore?
Aí a pessoa já fala assim, não. Então, Mas assim, Tem soluções, entendeu? Tem soluções. Elas são trabalhosas. Por exemplo, tem cidades do Brasil, estou em Boston, tem muitas cidades do Brasil e fora do Brasil que eles estão tirando. Eles estão tirando asfalto, tirando concreto, plantando gramínea. Eles estão tirando. Mas aí tem mutirão popular também. Porque a comunidade tem que participar. A comunidade participa, Ela tem que entendeu? Tem que abraçar a ideia, né? É tipo quando você vai internar pessoas, né, com problemas, por exemplo, de vícios de drogas. Não adianta você fazer uma coisa de fora para dentro, você entende? A população tem que entender outra coisa importante no trabalho que a gente entregou. Quando você vai plantar uma árvore, ela tem que ser uma árvore adequada. Tem muita gente que faz campanha, né? Aí eu falo, na minha empresa, eu estou falando para os empresários meus empregados plantar uma árvore na casa deles, vou dar muda. Vou lá, converso com o IEF. Não é assim, gente. Árvore para ambiente urbano, ela tem que ser definida por quem entende. Então, é o biólogo que sabe qual árvore que ela tem que ser plantada naquele ambiente. Qual o tipo de manutenção que ela tem que ter, porque a sua árvore que dá problema, ela tem que ter uma poda ideal, ela tem que ter o tratamento ideal ali. Entendeu? E é o todo Cada transformador patrimônio. que põe na rua, porque eu moro no Santa Helena. Vão subir no prédio transformador. Eu já fico louca. Vem um transformador, vai... Muitos prédios, porque... São muitos prédios. É por isso que a gente precisa do plano de arborização, a gente precisa do nosso censo das árvores, porque você precisa de fazer substituição. É uma trabalheira. Só que o que eu acho é que a gente tem que parar também de fazer assim, porque rola uma certa histeria. Tem um período que todo mundo quer cortar a árvore. Depois tem um período que todo mundo quer plantar. Chuvoso, a gente vê como é problemático, né? Mas a gente fez muita poda preventiva. Sim. Eu acho que a gente foi consolidando aí. Inclusive, eu estava olhando bem assim. Você pode ver que assim, agora começou a chover, essas podas, né, que são as famosas podas drásticas, mas não a poda drástica de decepar, porque a gente tem aquela pessoa que pega a poda drástica e decepa. Mas poda drástica que fez a copa, a gente está cheio de brotinho verde aí. Então, a gente fazendo no período correto, a gente fez um trabalho preventivo. Costuma ser por corredores, porque aí depois desse tempo que a gente está indo, a gente vai identificando os lugares que já tem, né, mais arborização. Só que assim, só quero destacar aqui, é complexo, mas é importante fazer. Então, a gente agora está consolidando um plano a gente tem ainda mais, vamos fazer aí para os próximos 15 dias, a gente vai fechar essa consulta, a gente mesmo vai para a rua também. Como é que as pessoas participam? Quer dar o endereço? Tem que dar o site. Vai no site da prefeitura, o pjf.mg.gov.br e procura lá Plano de arborização. plano de arborização. Então, no site as pessoas... Consulta diagnóstico arborização. Consulta, diagnóstico, arborização. E o que a gente pode sugerir ali nesse... Ali tem questão aberta, mas tem questão fechada também. Tá. E a gente também vai para a rua aí nas próximas semanas, porque a gente sabe que muitas vezes essa coisa assim da consulta popular vai muita gente que é interessado, né? Que tem a ver com a pauta. Então a gente está querendo também, vai fazer um tempo também para poder dar uma olhada. A gente vai juntar os nossos biólogos, nosso pessoal, nossos estagiários, vamos para a rua um pouquinho aí, para poder pegar uma opinião meio mais diversa. Eu queria falar uma coisa mais romântica, assim, que eu acho interessante, que eu estudei na Austrália, teve uma cidade que eles pegaram as árvores. As árvores têm QR Code, então ela é ligada na prefeitura. Então, aí quando entendeu? A prefeitura é igual a Defesa Civil, ela tem um painel mapeado toda a árvore da cidade. É uma cidade mais, acho que, uma cidade mais de 100, 150 mil habitantes, tá? E aí, o que é? O morador que passa ali com o celular, vê que a árvore está com um problema, ele mesmo sinala e os vai... postes têm número. Sinala, aqui vai cair. Você falou, tá chegando aqui o galho no gerador. Tem que vir cortar. Você acha que isso é possível, Aline? E a gente está na só casa... Só um segundo. Não, nós estamos na casa legislativa, né? Pode falar. Não, aí o que aconteceu? As pessoas começaram a escrever poemas para as árvores e contar as histórias. Ao invés dela mandar para a prefeitura só isso, né, os problemas, tem que podar, tem que cortar, tá saindo a raiz, não. Elas começaram a escrever poema para a árvore, contar a história de vida delas aqui. Embaixo dessa árvore, meu marido, não sei o quê. Então, isso foi o que você falou, cria uma relação de pertencimento, entendeu? Tem cada história dentro. Isso é um caso, vocês procuram ali, Austrália, árvores, é um caso, um case de estudo mesmo, entendeu? Porque todo mundo quer viver num lugar bonito, gente. E aí eu falo também uma coisa que a Aline, que é a secretária, que tem certeza que sabe, você tem que começar por onde? Pelos bairros mais vulneráveis. Porque quem sofre mais é realmente a população mais pobre, mais vulnerável, que está numa situação, né, de vulnerabilidade.
Então, a justiça climática também, eu acho que é uma a pauta mais emergencial. Sim, porque a questão não chega da mesma maneira, né? A desigualdade ambiental não chega igual para todo mundo, né? Primeiro, sempre, como toda desigualdade, sempre afeta muita gente, que são aquelas pessoas mais vulneráveis, né? Toda desigualdade é assim, né? Eu estava falando de estar numa casa legislativa. Você acha que Juiz de Fora carece de alguma lei que seja mais rigorosa nessa área, Aline? Ou não é por aí, né? É mais Eu pela acho que a gente conscientização. precisa de combinar a técnica com lei, porque a gente também não pode ir com lei e com dinheiro. Não dá para implementar uma política pública que não tem recurso, né? Tudo começa no orçamento. Então, a gente precisa de ter recurso para poder fazer as coisas. Eu acho que a cidade hoje caminha de uma maneira correta, tanto é que a gente é reconhecido também pela Fundação Arbor Day como uma cidade de árvore, porque a gente demonstra que a gente tem conselho funcionando, que a gente concluiu o plano municipal, o plano da Mata Atlântica, porque a gente, apesar de não ter uma arborização, a gente tem nossas ilhas verdes, nossas FUPs, né? O plano da Arbor Day foi da minha tese de mestrado, que a gente fez no PMMA, aí eu sugeri ao meu professor, falei, se Juiz de Fora postular, vai ganhar. E a gente só tem a gente BH, né? Sendo em Minas. Então, aí a prefeitura fez essa parceria, né? Quando a Aline procurou a universidade, aí eu sugeri, falei, se fizer, vai ganhar, porque quando você pega as cidades sustentáveis da ONU, essa cobertura das florestas periféricas que a gente tem na cidade, né? A Mata do Crambeque, né? Não precisa ser só os corredores Quais são essas áreas verdes? São as florestas municipais. Que é a Mata do Crambeque. Não, aí você tem as áreas de conservação do município e do estado, que é o Crambeque, mas você tem a Juiz de Fora é caracterizada por muito fragmento, que a gente chama tecnicamente, que são as florestinhas, né? Assim. Parque da Lajinha. Não, isso é uma unidade de conservação. As florestas, elas não têm nome, mas se você observar, contempla a cidade um pouco. Primeiro que você vai observar que a gente já tem o Morro do Cristo, que a gente tem o Crambeque, né? Que a gente tem o Parque da Lajinha. Tem Santa Cândida. Ribeiro Santa Cândida, entendeu? Que inclusive a gente faz um trabalho no Caiçaras. Que a gente está fazendo também o plano de manejo de lá. A gente tem o Poço Danta, aqui enorme. Então, essas são as unidades de conservação que a gente tem grandes, assim. Só que, além dessas públicas, de áreas públicas também, que são florestas, a gente pode ver que tem outras... Você tem parques, entendeu? Aí você tem essas... que a gente fala de florestas urbanas e periurbanas, né? Então, ruas, um parque, umas ilhazinhas, assim, de fragmentos. Entendeu? E depois a gente também vê as áreas prioritárias para você conservar. A gente tem esse levantamento que a gente chegou para a prefeitura, onde você tem que, por exemplo, tomar medidas para que, por exemplo, a expansão imobiliária não chegue naquele lugar. Ali, que é para formar o corredor. Para você poder formar o corredor ecológico. Aí, por exemplo, a prefeitura vai definir o plano de arborização. Então, ela pode pegar essa área prioritária e plantar ali, que você une um fragmento com o outro. E aí, não necessariamente, por isso que a gente tem que mudar a cabeça das pessoas. A arborização não é tantas árvores a cada tantos metros na via. A arborização, né, pode ser isso, identificar, e a gente tem identificado aonde tem para poder estar preservando. No caso da periferia, né, que a gente estava falando da desigualdade, é muito complicado, porque é ali que vai adensando mais. Porque as pessoas vão perdendo as suas áreas, assim, isso é até uma questão de discussão, até de desigualdade, e também como é que algumas coisas vão sendo apropriadas, né? E eu chamo de gourmetizadas, assim. É porque, na verdade, se a gente remontar ao passado, as casas populares, elas tinham as hortas, elas tinham a destinação do resíduo orgânico para o porco. Para o porco, galinha, porco. Para galinha, por causa da cria. Ou seja, você tinha todo um sistema, né, elas tinham captação de água, soluções baseadas na natureza. Elas tinham todas as soluções baseadas na natureza ali. E isso foi sendo, assim, apropriado, porque cada vez trabalhar, você tem que ir para o urbano. Quanto mais urbano você vai ficando, menos tempo você tem, mais você também precisa de consumir, mais gente vai ter que morar, não tem outro lugar para poder morar, vai se construindo ali, então vai ficando impermeável, tem que cuidar rápido. Então, não quero quintal, porque quem tem tempo para poder cuidar de quintal, que trabalha, se não está trabalhando, está cuidando das crianças, não está cuidando das crianças, está cuidando do parente doente. Então, essas áreas vão se adensando mesmo, né? Vai aumentando, também vai puxando para a rua, a via não tem
nem a caixa da via passa no máximo um carro, um ônibus. Então, assim, aí a gente tem que ser mais criativo mesmo. Sim. Aí a gente tem que pensar realmente, né, retomar os telhados verdes, outros tipos de cultura para poder estar ajudando a estar minimizando o impacto ali. Mas é interessante como isso tudo agora está sendo reapropriado, né? E para o condomínio caro, digamos assim. Porque é Exatamente. sempre assim, se você vê... Se a gente não conhece a vaca e o coisa naturalmente, mas o que acontece é o seguinte, está não tendo natural. os grandes milionários, donos de Big Tech, eles estão comprando, são terras e fazendas enormes, e produzindo, né? Com gado, com coisa orgânico, com técnicas, porque eles já estão comprando. Eu sei que o Zuckerberg comprou uma área enorme no Havaí, entendeu? Eles Por estão quê? de olho nas nossas terras. Mas aí você vai continuar expulsando as pessoas das suas Exatamente. pequenas propriedades. Exatamente. E elas vão vir para a cidade e vão continuar sendo um problema para a cidade. Então, política sustentável, vamos pensar no nosso local se a gente vai viajar. Política sustentável que a gente tem que fazer aqui é dar condições para os nossos agricultores. Acho que isso também o governo tem feito isso direito, com o apoio da Câmara, sim. Então, a gente tem melhorado as estradas, a gente tem melhorado... A segurança na zona rural, né? Câmeras. Mas muito as estradas e muito o ambiente também desses núcleos urbanos mais afastados, né? Você vai lá em Igrejinha, vai lá em Toledo, vai em Humaitá, tá tudo ficando, né? Tá tendo aquela carinha de cidade pequena, assim, né? E acho que a gente tem que fazer isso, criar a rede. Então, a gente ampliou o número de feiras, né? A gente tem ali o mercado municipal para você ter também uma cooperativa de produtor. Então, isso tudo É um conjunto. empreendedorismo local também, né? Nós já estamos aqui estourando os nossos horários. Eu queria que vocês partissem para as considerações finais. Queria que a Valéria falasse onde é que as pessoas vão poder assistir, né, o documentário. Então, a Eco gente 92, vai... depois a gente encerra com a Aline. A gente fechou fazendo uma parceria com o César Piva, lá que trabalha na prefeitura, né? Que nos recebeu muito bem. E a gente vai fazer uma apresentação do nosso documentário dia 25/11, às 19 horas. Estou convidada, a Aline é nossa convidada, porque ela deve lá como convidada, né? Para poder falar um pouco, o que ela está falando aqui um pouco mais resumido, mas para as pessoas conhecerem um pouco. E aonde que vai ser? No Mercado Ace. Como é que chama aí? O Espaço Ace? No Mercado Municipal, no segundo Espaço Ace. Ace. Às 19 horas. É um curta-metragem, mas ele é muito simbólico. Inclusive, a Marcela Oliveira, que é a líder da COP30, né? Que foi designado pelo governo federal, a líder ativista, que fala muito sobre justiça climática, solução baseada na natureza, a preservação de técnica ancestral, da sabedoria milenar, entendeu? Da segurança alimentar. Ela está no nosso documentário, entendeu? Então, é um curta-metragem que a Renata, indo agora para a COP, está na delegação brasileira oficial. Ela vai também, a gente vai depois passar para um segundo momento, onde a gente vai fazer a cobertura lá e fazer depois um segundo. E a nossa ideia é usar também como um produto, né? Para a empresa, porque preserva o legado da discussão de política ambiental do Brasil. E também para fazer educação ambiental. Então, ir nas escolas, levar para as escolas, né? É um curta que vai ter assim, mais ou menos 20 minutos. Ah, que maravilha. A Aline, suas considerações finais sobre... Bom, minhas considerações finais são que a gente está no caminho certo, que a Juiz de Fora está, tanto é que a gente foi reconhecido entre grandes cidades, que isso só é possível com uma rede tanto da prefeitura, quanto envolvendo a comunidade, quanto envolvendo a Câmara Municipal também. E que a gente espera que isso seja realmente uma política, porque o que mais atrapalha, e eu acho que é isso que é importante para pensar em legado, o que mais atrapalha é a descontinuidade de políticas que dão certo. Então, eu acho que o que a gente tem que pensar é exatamente na continuidade de políticas públicas que dão certo. Isso que a prefeitura está fazendo hoje não é para apenas essa gestão, isso é para o futuro. Que a gente fala uma política do Estado, né? Não uma política eleitoreira. Não, né? Exatamente, é para o futuro. Então, seja quem passar pelo Legislativo ou pelo Executivo, tem que seguir com aquilo que foi dando certo, foi construído até aqui. Senão a gente também retrocede, né? Então hoje a gente está com caneco, né? Como diz a Margarida, com muito orgulho de estar com caneco, mas a gente quer mais caneco, né? A gente quer continuar em todas as Copas sendo campeão. Que maravilha, que venham muitos canecos, né? Que haja diálogo, né? E que a gente possa ter esse orgulho
de Juiz de Marise, Fora, essa cidade que a gente adora viver. Pode falar. Eu acho importante falar também que é o protagonismo das mulheres na pauta ambiental. Só queria terminar sim. com isso, Ah, porque isso é muito nós bom. somos 3 mulheres aqui, somos 3 jornalistas, as 3 formadas na Universidade Federal, aqui na Faculdade de Comunicação, mas eu acho que a gente tem observado na área de conservação, de restauração ecológica, um grande protagonismo feminino nas colhedoras, né? Nas mulheres que plantam sementes, tem o pessoal dos sementes do Xingu, tem uma garota de Juiz de Fora que trabalha com eles, que é a Lia Rezende, também formou na Facom, entendeu? Que faz um trabalho... Foi minha aluna ali. Foi, então ela está fazendo um trabalho excelente, estava agora no Congresso Latino-Americano. Então, eu acho assim, existe também esse recorte, né, do feminino. Sim, entendeu? isso aí também é Muito visto bem na lembrado. discussão que a gente também participou agora do C40 com relação às mulheres, né, gente? As mulheres, elas, como gestoras, elas se preocupam com o cuidado, com a vida. Com a Terra, né? com a Com o nosso terra, planeta, né? elas são bem mais avançadas, né? Até na fala, você vê um gestor, ele é todo técnico. Estou falando de lideranças mundiais que eu escutei. Sim. Aí quando você vê a fala de uma prefeita, a prefeita de Paris mesmo, aí ela é toda assim, eu sou mulher, eu sou mãe. Anne Hidalgo, Que legal, gente, que delícia esse programa. Acho que a gente poderia continuar muito aqui, muito mais, A né? gente vai trazer o debate para o plenário da Câmara, Sim, vamos para as trazer. ruas, para as Vamos praças, trazer né? debate, porque pras todo mundo precisa escolas. aprender, o jornalismo precisa avançar nessa área também, a gente precisa também. compreender melhor. Também. Né? E vocês já estão convidadíssimos para vir aqui sempre falar desse assunto e que tomara que com outros canecos, né, Aline? Queria agradecer o Obrigada. convite a toda a equipe. Muito obrigada. Te Obrigada agradece mais também, uma muito vez, bom. Aline, Valéria. Esse foi o JF Entrevista, em que falamos muito de meio ambiente, de Juiz de Fora como protagonista. E eu aguardo você na próxima semana com mais temas importantes aqui para Juiz de Fora. Até lá!